Uhum. Olá, boa noite. Uhum. Uhum. Ok, acho que eu entrei aqui agora. Boa noite. Oi, boa noite, Gabriele. Oi, boa noite, Gabriele. Agora acho que vai ficar melhor. Uhum. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver quem tá aí. Suelen, Gabriele, e a Maria e a Aninha. Muito bem, estamos. Ih, mas tem mais gente que tem 8. Ah, a Júlia tá aí, a Andréia também. Uhum. É isso aí, agora sim. Beleza, beleza, beleza. Já estou gravando. Eu estou também com outro computador aqui ligado, estou 2 vezes, eu consigo controlar o chat aqui. Muito bem. Ok. Tudo certo com vocês? Tudo certo. Ok. Uhum. Oi, Leon. Lion. Beleza. Boa noite, professor. Tranquilo? Como é que estamos? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Vim para Beleza, aula. beleza. Dale que dale. Olha só, eu vi que vocês ali, a maioria acho que, dos que estão aqui, acho que todos, estão fazendo parte daquela sala de aula que eu abri ali no Classroom. Alguém não está na sala? Alguém de vocês? Acho que todos que estão aqui. Lohane, chegou também. Oi, Lohane. Bom, enfim, eu abri um Classroom ali para nós, para eu depositar material, tá? E aí eu vi que vocês estão lá. Então fiquem atentos ali, acho que vocês recebem as notificações quando eu altero alguma coisa. E hoje, por exemplo, acho que é 1 hora atrás, mais ou menos, acho que mais, umas 2 horas atrás. Isso. Eu coloquei um material de logaritmo, que é sobre a aula de hoje. Então eu vou resolver aqui uns exercícios, eu vou falar um pouco da teoria, e lá tem um reforço dessa teoria. Tá? Lá tem assim são 3 vídeos que tem ali bem explicadinho ali de forma objetiva, mas com detalhe do que é logaritmo, tanto a parte do conceito de logaritmo quanto a parte de propriedades e mudança de base. Tá? Então tá bem legalzinho ali. Vocês depois, caso queiram complementar a aula de hoje, vocês podem fazer isso, tá? Então, essa é a ideia. Ok. Ah, tá. Estão me dizendo aqui que receberam notificação. Certo. Uhum. Então, tá. Vamos dar ali. Então, o que eu trouxe hoje? Questões, né? Outra coisa. O professor Matheus pediu para avisá-los que ele está com atividade lá na URGS e tal. E aí ele não vem hoje, tá? Mas aí ele vai marcar com vocês alguma atividade extra aí, talvez no final de semana, alguma revisão, alguma coisa. Certo? Ele pode até escolher um outro assunto das provas e trabalhar um outro assunto, né? Já que nós temos poucos encontros, não dá para ver toda a matéria, mas aí que ele escolha um assunto ali e faça. A gente fez geometria plana e espacial, alguma coisa, ele pode usar hoje o logaritmo, ele pode escolher um outro assunto, sei lá, trigonometria, ou o que ele quiser. Vocês combinem com ele. Muito bem. Vou compartilhar então a primeira lâmina. Essa aqui, ó. Questão de logaritmo, essa questão aqui, ela é bem recente, né? Na realidade, não é bem recente, porque a URGS temos 2 anos sem provas, mas é da última prova, certo? Oi, Maria.
Então, tá aí. Muito bem. Então, essa questão aí é da última prova da URGS. Questão 41 de 2020. É uma questão muito simples. Olha, talvez uma das mais fáceis que eu já vi de logaritmo na URGS. Olha, acho até que é a mais fácil. Certo? Então, bem tranquilos que eu na última prova. Deixa eu colocar aqui o ano dela. 2020. Muito bem. Olha só, diz assim, se o logaritmo de 2 é igual a x e o logaritmo de 3 é igual a y, então pede quanto vale o logaritmo de 288. Bom, então o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que transformar esse logaritmo de 288 em uso de logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Então, tem que fazer aparecer o 2 e o 3 dentro desse logaritmo de 288. E como é que eu procedo para isso? Bom, eu fatoro 288. A primeira coisa a fazer é a fatoração. Decomposição em fatores primos. 288. Decomponho aqui ó, por 2, que dá 144. Outra vez por 2, que dá 72. De novo por 2, 36, outra vez por 2, 18, mais uma vez por 2, 9, não dá mais por 2, mas dá por 3, que dá 3, outra vez por 3, e aí fechou, aqui deu 1. E aí eu consigo perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 2, deixa eu mudar aqui de cor. Então isso aqui eu posso tratar como 2 elevado à quinta potência, e esse 3 e 3 aqui, 3 na segunda potência ou 3 ao quadrado. Ok, então venho para cá agora e reescrevo. O meu logaritmo de 288, que é o que eu estou querendo calcular, ele é igual a logaritmo de 2 elevado à quinta potência vezes 3 ao quadrado. Eu transformei 288 nessa espécie de fatoração aí. E aqui começa, então, o uso das propriedades dos logaritmos. Então, eu vou usar esse slide aqui para retomar essas propriedades. Então, vou retomar as 4 propriedades. E aí, depois, em outro exercício, se tiver necessidade de alguma propriedade, aí nós já tivemos aqui essa espécie de revisão. Então, essa vai ser a parada aqui. Então, eu vou retomar aqui. Deixa eu usar uma outra cor. Verde. Olha só, propriedades, então. Propriedades. Olha só, a primeira é quanto ao logaritmo de produto, tá? Logaritmo de A vezes B. Quer dizer, eu tenho o logaritmo de uma multiplicação. Aqui eu vou colocar numa base C. O logaritmo de produto, ele pode ser reescrito, se isso me for útil, como uma soma de logaritmos. Logaritmo de A mais logaritmo de B. Isso, claro, respeitando, né, mantendo a mesma base C. Então, essa é a primeira propriedade. Logaritmo de vezes transforma em soma de logaritmos. Ok. Ficou feio isso aqui. Deixa eu usar outra cor aqui, meu pai. Essa aqui, ó. Então, aqui eu tenho essa propriedade. Muito bem. Semelhante a essa propriedade, eu venho agora para quociente, né? O vezes transforma em soma. Agora eu vou fazer logaritmo de quociente. Logaritmo, em vez de A vezes B, A dividido por B. Numa certa base C. Bom, se quando eu tinha vezes eu transformei em soma, agora que é dividir, eu transformo em subtração. Então, isso é logaritmo de A menos o logaritmo de B. Respeitando, mantendo a base C. Então, essa aqui é a segunda propriedade,
que na realidade é quase um desdobramento da primeira, né? É como se fosse o contrário da primeira. Na primeira eu tenho vezes transforma em mais, a segunda dividir transforma em menos. Ok. E aí tem mais duas propriedades. A próxima propriedade é logaritmo de potência. Então, logaritmo de um número A elevado a um expoente n, numa base C. Então, logaritmo de potência. Como que faz? Bom, esse expoente, caso me seja útil, eu posso reescrevê-lo, posso trazer aqui para frente, ele fica multiplicando, ele se transforma num fator, se transforma num multiplicador. N vezes o logaritmo de A, ainda na base C. Então, aqui eu tenho a terceira propriedade. E aí, semelhante a essa terceira propriedade, eu tenho a quarta. Assim como a primeira e a segunda, ó, elas são amigas, né? Elas são meio primas, são meio equivalentes, a terceira com a quarta também tem mais ou menos aí um grau de parentesco. Então, eu digo que logaritmo de raiz agora. Essa propriedade ela é a que menos aparece. Logaritmo de uma raiz. Então, raiz de A num certo índice. Num certo índice N, na base C. O certo índice N da base C. Vai fazer o quê, Léo? Não sei o que vai fazer, não sei, mas estamos aqui. Logaritmo de índice N do número A na base C. Se me for útil, né, se for interessante para mim, a eliminação dessa raiz, assim como eu eliminei a potência, tirando o índice aqui, o expoente aqui, jogando como multiplicador, se eu e aí me livrei da potência, portanto, se eu quero me livrar dessa raiz, tem como? Tem. Se o expoente virou multiplicador, o índice agora vira um divisor. Simples assim. Então, a raiz disappear, a raiz desaparece, não tenho mais. Aí eu fico com logaritmo de A na base C, isso dividido pelo valor N. Então, o índice ali da raiz vira um divisor. Então, aqui eu tenho esta quarta propriedade aí. Então, essa aí, vamos dizer assim, é a teoria das propriedades operatórias. Fim, né? É isso. Logaritmo, ele se baseia basicamente é ótimo, né? Mas as resoluções, a maioria delas, usa um dos três tópicos, ou esses três tópicos conjugados, sei lá. Conceito de logaritmo, propriedades operatórias, mudança de base. Tá? Então, os logaritmos ficam basicamente dentro desses três itens. Nós temos aqui um dos itens, as propriedades. Voltando para a resolução. Lembra que eu já havia decomposto o 288 para fazer aparecer o 2 e o 3, né? Aqui, ó. Porque foram os logaritmos dados, log de 2 e log de 3. Então, estou no caminho. E agora, então, eu vou para a aplicação da propriedade, ou das propriedades, já que eu tenho duas propriedades a serem aplicadas aí. E aí, o que acontece? Olha só, eu tenho aqui, ó, vezes, como aqui, ó, logaritmo de A vezes B, e aí transformou-se numa soma de logaritmos. Então, já sei que vai rolar uma soma aí. E eu também tenho nesse mesmo quadro aí, potências, o 5 expoente e esse 2 expoente. E aí observa que os expoentes, ou o expoente, ele vira um multiplicador. Então, vou aplicar essas duas propriedades conjugadas e ao mesmo tempo. Então, esse 5 vem para frente do log de 2. 5 vezes o log de 2. Lembra que o vezes aqui transforma em mais. E esse 2 vem para frente do log de 3, porque ele é o expoente do 3. E aí agora é só ser feliz. Porque log de 2 ele me deu,
que é x. Então, aqui eu tenho 5x mais esse log do 3, ele também me deu. Log do 3 é y, então substitui 5x mais 2y. Tá aí. Aí eu olho para a alternativa A, não tem isso, tá parecido, tem que cuidar, né, para não confundir aqui. Mas na B eu tenho 5x mais 2y. Simples assim. Tá bem tranquilinha essa aí. É, quase isso, quase isso. Eu também não entendi, Leon. Leon. Também não entendi, porque é realmente bem fácil, né? Mas, enfim, e nesse ano de 2020, só apareceu essa questão de logaritmo, né? É muito comum que... Ô, Pro, é fácil, mas para quem tem entendimento no assunto, sabe? Então, para quem, assim, agora o senhor apresentando é fácil, mas se eu fosse fazer sem a aula, eu não ia conseguir entender. Uhum. Não, mas é justamente assim, ó. Maria, o que eu vou te dizer? Vou dizer assim, ó. A habilidade, porque a teoria a gente entende, essas 4 propriedades, olha só, bonitinho aqui, tá em verdinho, coloridinho, tá coisa mais querida. Tá fácil de entender isso. O que confunde é, na hora de fazer o exercício, não consegue aplicar isso, não consegue enxergar, não consegue observar em que momento isso entra. Matemática é muito assim, né? Quando, tá, eu entendi, mas como é que eu vou olhar para a questão e vou saber que é isso que tem que fazer? Né? Como é que eu vou saber ali que o 288 eu tinha que decompor, eu tinha que transformar em propriedade e eu tinha que depois fazer substituição? Como é que eu desenvolvo essa capacidade de detectar esses passos a serem seguidos? É exercícios, né? É fazendo os exercícios. É por isso que eu insisto que vocês têm que exercitar. E eu deixei as provas todas lá resolvidas justamente para isso. E eu faço isso com todas as turmas e eu não sei se foi com vocês, mas acho que não. Foi lá acho que lá no universitário. Que uma aluna colocou assim, senhor, eu tô com problema porque eu entendo tudo, mas quando eu vou fazer o exercício das provas, eu tô com as provas lá, vou fazer, não consigo. Cara, isso aí é normal. Tá normal. Por quê? Porque precisa exercitar bastante para criar os reflexos, os cacoetes de olhar para a questão e saber o que tem que fazer. Então, tem que exercitar. Então, durante esses... a gente está na nossa 3ª semana, né? Nessas semanas aí, vocês... eu acredito que alguns estejam fazendo isso, porque eu vi uns stories aí, vi uns comments aí, enfim, estão fazendo isso, estão manipulando as provas, estão fazendo, estão buscando, estão olhando as resoluções, que estão todas resolvidas lá, enfim, tem que manipular, né? Porque isso vai criando hábito. Aqui, ó, a Yamila, a Yamila é assim mesmo que fala? Yamila. A Yamila colocou assim, senhor, eu tenho que olhar os seus vídeos no mínimo 5 vezes. Cara, tranquilo, é isso aí mesmo. Por isso que eu tenho a vantagem do vídeo, porque o vídeo tu pode parar, voltar e olhar o que eu falei direito, porque a minha voz às vezes não dá para entender nada, aí tem que olhar e escutar de novo, né? Então, é essa vantagem, mas tem que manipular, tem que fazer isso. Porque se tu olha o vídeo 5 vezes, provavelmente daquele vídeo tu extraiu alguma coisa, extraiu algum raciocínio, tu criou algum mecanismo resolutivo para aplicar em outra questão, essa é a ideia. E tu vai criando uma rede que te capacita a olhar para a questão, assim, essa aqui é para um pouquinho, essa aqui tem aquele detalhe que eu já vi em outra questão, essa aqui tem esse negocinho, dá para fazer isso. E aí tu começa a criar os caminhos resolutivos. É assim, não tem outro jeito, tá? Milagre não tem, tá? Apesar de na rede aí ter muito professor milagreiro, né? Professor que quer fazer um vídeo, quer fazer uma meia dúzia de aulinhas ali e quer resolver o problema do aluno. Cara, isso aí, ele tá só mentindo para ti, porque ele não vai fazer isso, ele não vai conseguir, porque não é assim que se adquire capacidade resolutiva. Capacidade resolutiva é treino, é afinco, é dedicação, é braço, é luta, né? Então não tem como. Se não, era muito fácil, né? Era muito fácil. O cara vai ali, não estuda nada o ano inteiro, assiste o vídeo do professor milagreiro, em 15 dias tu está preparado para fazer a prova. Seria uma delícia isso. Né? Mas só que isso não existe. Tá? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês, tem que exercitar. Tá? Tem que fazer. Eu tenho listas de exercícios de todos os assuntos, por exemplo, professor, mas logaritmo só tem essas questões, eu queria mais. Eu tenho, por exemplo, de cada assunto eu tenho
pelo menos 30 exercícios resolvidos em vídeo, de qualquer assunto que tu pensar. No mínimo 30. Tem assuntos que eu tenho 90. Tudo resolvidinho em vídeo. Que é de um programa de estudo que eu tenho, que inclusive eu vendo, né? Na internet isso é vendido. Só que, claro, para vocês não vou vender. Para vocês eu vou passar as listas e passo os vídeos, sem problema. Tá? Então tem que correr atrás, não adianta. Tá? Mas é isso. Só não sei se foi a boa notícia que eu dei para vocês, mas é assim, tem que... É normal, tá? Tu olhar, não conseguir fazer, daí começar a olhar para aprender a fazer. É assim mesmo. Vou abrir mais uma. Tranquilo essa? Foi? Então tá. Deixa eu abrir aqui. Manda, Laísa. Pera. É 5x mais 2y. Uhum. Como chegou nisso, eu substituí aqui, ó. Quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, 5 log de 2 mais 2 log de 3, olha só aqui, ó, o log de 2 eu tenho aqui, ó. Ó, log de 2 é x. E aqui, ó, quando eu cheguei aqui no log de 3, eu tenho, ó, log do 3 é y. Eu substituí. Não sei se era essa parte aí. Isso. Tranquilo. Beleza. Eu só vou apagar aqui para não ficar muito poluído depois. Ok. Essas lâminas depois eu coloco lá no Classroom, tá? Não precisa nem se preocupar em estar copiando, não sei o quê. Depois eu coloco lá bonitinho assim. Eu coloco a data aqui, eu já vou colocar a data. Hoje é 27. Hoje é aniversário do meu irmão. 27 de janeiro. Beleza. Então tá. Vamos à luta. Deixa eu abrir mais uma aqui. Uma questão de 2019. Eu vou abrir essa questão aqui e para quem estava com dúvidas ali no caminho resolutivo, como é que eu enxergo, como é que eu não sei o quê, vamos fazer uma coisa bem interativa então. Vamos conversar nessa questão aqui. Olha só que eu vou abrir dois. Ok. Deixa eu compartilhar. Olha só, essa questão aqui, 2019. Em 2019, se não me engano, foram 2 questões. Bom, olha só. Eu vou ler a questão, já vai pensando assim, ó, o que veio na tua cabeça, tá? O que apareceu na tua cabeça aí. Diz assim, o valor de E, que é igual a logaritmo de 1/2 mais logaritmo de 2/3 mais lá, mais logaritmo de 999 milésimos é. Então, eu tenho logaritmo de 1/2 mais logaritmo de 2/3, aí segue essa lógica, mais logaritmo de 999 sobre 1000. Quanto que é isso? Bom, o que veio assim na tua cabeça para essa expressão, para essa questão? O que tu pensou assim, alguma coisa que tem a ver, eu acho que é isso, acho que é aquilo, ou bateu o desespero, bateu a choradeira, o que aconteceu aí? O Leon tá achando que é uma PA, muito bem. Lembro daquelas ordens que ficavam entre chaves, ok. Alguém lembrou de mais alguma coisa? Esqueci o nome, acho que é PA também. Uhum. E em termos de logaritmos, em termos do exercício anterior, o que isso está parecendo em relação ao anterior? O que tem de parecido aí? Divisão de A. Boa.
Mais alguém? Aquele segundo logaritmo que o senhor explicou. É por aí, né? Tem a ver com o logaritmo. Bom, assim, ó. O que que eu tenho nessa expressão? Nessa expressão eu tenho uma soma de logaritmos, ó. Aqui eu tenho um logaritmo, somando com um logaritmo, somando, aqui tem várias sominhas aqui dentro, e somando com logaritmo de novo, até o último. Então, a primeira coisa, soma de logaritmos. Claro que vocês também enxergaram aqui, ó, em cada um, uma subtração. Em cada um deles, tu pensou assim, é logaritmo de 1/2, isso é subtração, é logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Não tem problema ter enxergado isso, porque está correto. Tá? O logaritmo de 1/2, ele pode ser reescrito assim. Bom, aí em cada um deles eu faria esse tipo de raciocínio. Tá? Fica uma resolução também, fica bem bonito isso. Até nem tinha pensado nessa resolução assim. Não tem problema quem pensou isso, tá? Ó, tá ok. Mas eu pensei em outra coisa. Eu pensei direto na soma dos logaritmos, porque eu acredito que fique mais rápida a questão. Então, aqui eu tenho soma de logaritmos. Vou só lembrar para ti rapidinho a propriedade aqui, ó. Logaritmo de A vezes B se transforma em logaritmo de A mais logaritmo de B. Aqui, ó, na base C. Como isso aí é uma igualdade, tá? Essa daqui para cá, ó, é uma verdade, e daqui para cá também é uma verdade. Quer dizer, quando eu tenho vezes, eu posso transformar em soma de logaritmos, da mesma forma que quando eu tenho soma de logaritmos, eu posso transformar em produto. Então, é isso que eu estou percebendo, vou voltar para o produto. Então, vou fazer isso, ó. Aquela expressão E é igual a logaritmo. Agora, como aqui, ó, eu tenho soma de logaritmos, vou transformar em vezes, então vou colocar aqui, ó, uma coisa maior assim. Aí eu tenho 1/2 vezes 2/3. O mais transformou em vezes. Como tem essas reticências, né? E aqui eles deram uma economizada, eles podiam ter feito mais um logaritmozinho aqui para tu ter certeza o que está acontecendo aqui, ó, qual é o padrão. Na URGS é muito comum, porque o sinal de subtração, aonde que tem sinal de subtração? Antes é porque aqui, ó, quando é logaritmo de divisão, eu posso transformar isso em subtração de logaritmos. Log de 1 menos log de 2, é uma propriedade, tá? Esse menos aqui é da propriedade. É tipo uma Pois regrinha. Sor, Oi. desculpa, só uma coisa. Quando eu falei da divisão, né, para transformar em subtração, eu já estava pensando justamente que é o log vezes essa PA, e já estava cortando e coloquei, eu já falei divisão, mas eu me antecipei no raciocínio. Mas então tu fez certo, porque a gente vai cortar um monte de coisa aí mesmo. Isso, sim. Vai ficar Sim. 1/1000, né? Isso, boa, isso aí. E aí, como eu estava te dizendo, a URGS ela podia ter colocado mais um termo aqui. Se tivesse mais um termo, log de 1/2 mais log de 2/3, qual seria o próximo aqui? Se ela quisesse ter escrito aqui, porque ela já meteu reticências aqui, mas se ela quisesse colocar o próximo logaritmo, quem seria? O que vocês acham? Quem sobre quem? 3/4. 3/4, né? Pela lógica é isso. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Muito bem. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, 3 para 4. E aí, o que está acontecendo, cara? Quando ele coloca reticências, assim, ó, no meio das coisas, isso não significa infinito, tá? Reticência só significa infinito quando for no final. No final de alguma coisa, no final de um produto, no final de uma soma, no final de uma sequência lógica. Daí é infinitas coisas. No meio significa alguns. Quantos? Não sei. Significa alguns. Então, em vez de colocar esses alguns logo em seguida aqui, eu colocaria 3 termos para tu conseguir pegar bem a lógica da coisa, como que é. Aí depois eu metia reticências e aí depois eu dizia, olha, vai seguir essa lógica até aqui, ó. Aqui para. Então, isso que a gente vai fazer. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Até agora vou encher aqui, eu posso colocar quantos eu quiser. 4 para 5. Agora está fácil de perceber
o que está acontecendo. Beleza. Agora eu vou meter aqui as reticências. E o último é 999 sobre 1000. Eu deixei um espaço aqui justamente por quê? Porque eu posso também colocar o anterior aqui. Quem tu acha que é anterior aqui? Antes do 999 sobre 1000. Nove, 998, né? Sobre 999. Vai diminuindo uma de cada um para trás. A Laís perguntou, 999 sobre 1000, menos 2/3, poderia fazer? Cara, não tem aplicação, tá? Que não me levaria a nada, tá? Ou talvez me levaria para um caminho mais complicado. Se tu pensasse em aplicar aqui alguma coisa relacionada à sequência. Tipo, tá pensando em fazer 999 menos 2/3. Não, se tu fosse operar, tu operaria assim, ó, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, para ver que lógica que dá aí. Não, acho que isso vai dar só trabalho mesmo, tá? Assim fica bem melhor. Tu vai observar que agora vai ser um tapinha essa resolução, certo? Ó, eu transformei a soma de logaritmos em produto aqui dentro, ó. E quando eu tenho esse produto, aí eu percebo, como o Leão já falou ali, que dá para cancelar, ó, esse 2 embaixo com esse 2 em cima, esse 3 embaixo com esse 3 em cima, esse 4 embaixo com esse 4 em cima. Mas esse 5 vai sobrar. Não esquece que a próxima aqui, ó, tem 5 em cima. Então, eu vou cortar esse 5 com o próximo aqui. Esse 999 vai cancelar com esse 999. Ah, esse 998 sobrou? Não, porque tem que lembrar que a fração que está antes dessa aqui tem um 998 embaixo. Então, vai cortar aqui, ó. 998 em cima, 998 embaixo. E aí, realmente, só quem é que sobra são as pontas, o 1 e o 1000. Então, tudo isso fica reescrito, essa expressão E, fica reescrito como logaritmo de 1 sobre 1000. Olha só, tá aí, ó. Fechou. E aí, bom, eu já sei de cabeça que logaritmo de 1 sobre 1000 é menos 3. Letra A. Ah, Sor, mas e se eu não sei isso? Bom, se tu não sabe isso, tu pode aplicar a propriedadezinha aquela de menos. Ó. Logaritmo de divisão é logaritmo de 1 menos o logaritmo de 1000. Aquela segunda propriedade. Quando for divisão, transforma em subtração. E aí? Bom, e aí que o logaritmo de 1 é 0. E o logaritmo de 1000 é 3. Ah, senhor, tu sabe isso aí, decorou, mas eu não decorei isso aí. 0 menos 3, menos 3. Muito bem, letra A. Mas como é que eu ia saber que o logaritmo de 1 é 0? Bom, aqui entra um outro assunto de logaritmo que eu falei para vocês, que é o conceito, a definição. Já pode guardar que logaritmo de 1 é sempre 0 em qualquer base. Logaritmo de 1 é 0, certo? Outra coisa que essa questão traz, e a outra também trouxe, é a ausência de base aqui. Ó. Nota que a base não veio escrita, não tem nada aqui no Gzinho. Ó. Não tem aqui tipo base 3, ou base 7, ou base 2, não tem nada. Quando não tem nada, a base é 10. Então isso aqui ó, tem um 10 invisível aqui. Que até agora não fez diferença nenhuma, porque nas propriedades eu conservo a base. Mas é 10 aqui. Quando eu vou resolver esse logaritmo de 1 separado, olha só aqui, ó, o logaritmo de 1, quando eu vou resolver, que eu não sei quem é, posso até chamar então de x, para encontrar esse 0, aí eu preciso lembrar que aqui é o 10. Ele fica invisível, mas se eu quero escrever, eu escrevo. Não tem problema. E eu agora resolvo isso pelo conceito. Então, aqui está entra o tal do conceito. O conceito de logaritmo é uma regra de entra por baixo aqui. Ó. Esse 10 vem, entra e volta por cima. E aí eu tenho 10 elevado ao expoente x igual a 1. 10 elevado ao expoente x. O 1 é o mesmo que 10 elevado na zero.
cancela a base 10 e x é igual a 0. Está aqui o 0. O que estão me perguntando ali? Qual a lógica para saber o logaritmo de um número? Ah, justamente, é isso que eu estava explicando aqui. Agora estou vendo quem me perguntou isso aqui. Deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui no outro monitor. Deixa eu ver aqui. Quem me perguntou foi Laísa. Laísa, a lógica é essa, tá? É uma pergunta boa. Isso chama conceito de logaritmo. Para saber a lógica, para saber quanto que é o logaritmo de alguém, usa a regra dentro por baixo. E aí, ali no Classroom, eu coloquei isso, tá? Tem vários exemplos da aplicação dessa lógica, dessa regra, que é o conceito, tá? Log de 1 é 0, porque 10 na 0 é 1. É isso aí. Isso mesmo. Leon. Isso aí, Leon. Agora não sei se é Leon. É Leon, deve ser. É isso aí, tá? É Leon, senhor. É Leon. Leon. Ali é boa, se tu consegue já perceber isso, nós tá aplicando o conceito logaritmo mentalmente. Né? Ah, logaritmo é 1000, por quê? Porque 10 na terceira é 1000. Ah, se fosse logaritmo de 100, 2, né? Porque 10 na 2 é 100. Isso aí. Bom, então fechou 0 aqui. E o log de 1000, eu vou usar a mesma lógica. Eu vou usar aqui um outro espaço, porque ele já acumulou aqui, né? Olha aqui, ó. Logaritmo do 1000, que eu estou precisando para substituir. Eu já sei que é 3, porque eu decorei, mas se eu não decorei, logaritmo de 1000 é igual a quanto? Bom, aqui eu vou chamar de y, né? Para não chamar de x de novo. Não esquece que aqui é base é 10. E aí uso a regrinha do entra por baixo. Conceito de logaritmo, entra por baixo. Ó. Essa base vem, entra por baixo e volta por cima. 10 elevado na y é igual a 1000. 10 elevado na y é igual. O que é 1000? 1000 é 10 elevado ao cubo, 10 na terceira potência. Cancela base 10 com base 10 e sobra y igual a 3. Está aqui, ó. 3. Aí é só fazer 0 menos 3, letra A. Guarda o seguinte. Professor, Oi. quero ver se eu peguei o raciocínio. Aham. Então, por exemplo, se fosse 10.000, seria 4? Boa. Ou não? Sim. Na base 10, sim. Ah, tá. Agora então peguei o raciocínio. Tá? E a Mila, inclusive, tu pode pensar assim, ó, daí tem uma regrinha prática para isso. Quando eu olhei o 1000, eu já sabia que é 3, porque eu uso essa regra prática, tá? O que eu penso? O logaritmo na base 10, ele é igual ao número de zeros. Quantos zeros tem o 1000? 3. Então é 3. Claro, isso vale para logaritmo de 1, de 10, de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000, de 1 milhão. É 1 seguido de zeros. Então, o logaritmo é a quantidade de zeros, tá? É só isso. Ah, logaritmo de 100.000. Pô, 100.000 tem 5 zeros. Então, o logaritmo de 100.000 é 5. Tá? Então, pode usar essa lógica aí. Quantidade de zeros. Muito bem. Na base 10, tá? Logaritmo na base 10 de potências de 10. E uma outra coisa que daria para fazer agora, já que eu estou dizendo para ti que logaritmo é igual ao número de zeros, o nosso tempo está quase, hein? Vai estourar, a gente volta no mesmo link, tá? Como a gente sempre faz. Certo? Então, se cair, a gente volta. Então, outra coisa aqui, ó. Eu poderia ter feito assim. Olha só que legal isso aqui, Leon. Em vez de pensar 1 sobre 1000 e fazer a propriedade do menos, eu podia transformar aquilo ali, ó, em logaritmo do 0,001. Né? 1 divide por 1000 dá 0,01. E aí o logaritmo de 0,01 também é igual direto, de cabeça, ao número de zeros. Quantos zeros tem aqui? 3. Só que aí, como começa com 0, o logaritmo é menos. Então, direto eu saberia. Menos 3, letra A. Assim como se fosse, sei lá, dentro dessa vibe aqui, ó. Se fosse logaritmo de 0,1, é menos 1. Logaritmo decimal de 0,01, menos 2. Logaritmo de 0,0000001. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Menos 6. Então, os logaritmos que começam com